Portugal pode parecer um país tranquilo, mas ao longo da história e dos anos vieram a aparecer-nos e a surgir assassinos que chocaram o país e muitos deles tornaram-se serial killers. Serial killers em Portugal e portugueses. E neste vídeo vais conhecer os serial killers portugueses comprovados, perceber quem realmente se enquadra na definição, quem matou em massa e como aconteceram estes crimes. Prepara-te para descobrir os casos mais macabros da história em Portugal. Sejam bem-vindos, bem-vindas a mais um vídeo do O Vasco e eu espero que vocês estejam muito bem, sejam bem-vindos à minha humilde casa. Hoje iremos falar de um assunto que eu não vejo ser falado aqui e é realmente quem é que são de facto os serial killers em Portugal e portugueses especificamente. Vai ser difícil porque esta definição não é uma definição propriamente definida, existem muitas nuances para tu definires o que é um serial killer, mas eu vou tentar fazer o melhor trabalho possível para tu perceberes o que é e também encaixar a definição nos assassinos que poderão ser assassinos em série em Portugal. Vamos tentar fazer isto da melhor forma possível. Vamos lá então começar. Antes disso, não se esqueçam do likezinho, de subscrever e de ativar o sininho das notificações. Então vamos lá começar. Antes de conhecermos quem foram os serial killers em Portugal, temos de perceber uma coisa fundamental. Para saber se alguém se enquadra nesta categoria, é preciso analisar com atenção o que realmente significa ser um serial killer. Nem todos os assassinos seguem os mesmos padrões. E entender isto é essencial para compreender os casos que vou mostrar. Então, o que é ser um serial killer? Ou seja, um assassino em série. Não é assim que se diz em Portugal. Em português nós vamos dizer em português. Assassino em série. Esta expressão é relativamente nova. Foi usada pela primeira vez em 1970 por Robert Ressler, agente aposentado do FBI, órgão americano, como vocês já sabem, responsável pelas investigações de crimes federais, onde pertencia a uma unidade chamada Ciência Comportamental, com base em Quantico, Virgínia. Esta unidade montou uma biblioteca de entrevistas com serial killers condenados nos Estados Unidos da América. Os investigadores dirigiram-se às prisões de diversos estados americanos, entrevistando os serial killers mais famosos do mundo. Chamados de Mindhunter, estes agentes iam à procura, através de detalhes de crimes enviados a essa unidade, pistas psicológicas do assassino que os ajudasse a traçar um perfil criminoso. O Manual de Classificação de Crimes do FBI traz a definição de um assassino em série com 3 ou mais eventos separados, com um período de resfriamento emocional entre os homicídios. Então nós já começamos a traçar aqui uma base para entendermos se há aqui algum assassino em Portugal e português que realmente se encaixe nestes parâmetros. Para Ilana Casoy, serial killers são indivíduos que cometem uma série de homicídios durante algum período de tempo, com pelo menos alguns dias de intervalo entre esses homicídios. O intervalo entre um crime e o outro é o que diferencia dos assassinos em massa, ou seja, que são indivíduos que matam várias pessoas em questão de horas. Para outros estudiosos que consideram que para ser considerado um assassino em série apenas é necessário 2 mortes ou mais. E então, ao fim e ao cabo, aqui um mosquito. E então, ao fim e ao cabo, o que é que nós vamos considerar como sendo um serial killer? A conceituação que parece ser a mais acertada para o termo serial killer foi proposta em 1998 pelo professor Edger de Justiça Criminal da Universidade de Illinois em Springfield, nos Estados Unidos. Segundo Edger, para ser considerado um serial killer, o criminoso deve cometer um segundo assassinato num diferente momento do primeiro. E geralmente, não há relação entre o agressor e a vítima. Além disso, os crimes subsequentes não apresentam relação com os anteriores. Ou seja, tu consegues começar a entender que realmente é difícil entrar nesta lista de serial killers. Nós vamos ter um bocadinho de cuidado, porque realmente há aqui alguns assassinatos em série que aconteceram em Portugal, que se calhar não batem ao certo com estas definições todas, mas nós também vamos ter isso em consideração e vamos ser também levezinhos, não é? Porque senão este vídeo vai ficar pequeníssimo. Porque há mesmo poucos serial killers em Portugal. Pelo menos com a definição mais tradicional possível e com todos os parâmetros a coincidir. Mas já vais ver mesmo quem é que consegue realmente ter todos os parâmetros direitinhos e que realmente é considerado um serial killer. Existem muitas características que são demonstradas durante a infância, como devaneios noturnos, rebeldia, fobias. Segundo Ilana Casoy, aspectos parecem estar presentes no histórico de todos os serial killers, a chamada terrível tríade. A primeira delas é a micção involuntária, muitas das vezes durante a noite. A segunda, abuso sádico de animais, ou até mesmo noutras crianças, e destruição de propriedade particular e piromania. O que não significa dizer que a criança que apresenta estas características será necessariamente um assassino em série, não é como vocês podem entender. Ter fantasias bizarras não é crime, tomar a decisão consciente e realizá-las para o mal dos outros certamente é. Então, quando eu começo a ficar confuso
com todas estas questões, não é? Isto obviamente que é estudar um pouco mais a cabeça do serial killer, de um psicopata. Fica um pouco confuso, não é? Tu conseguires entender. Eu na minha cabeça sempre utilizo, para mim é fácil, utilizar o exemplo de Dexter, uma série, não é, de algo ficcional, ou por exemplo até de Jeffrey Dahmer. Eu sei que, por exemplo, Dexter é um pouco mais exagerado, não é? Um exagero da realidade, mas não deixa de ser a definição do que é um serial killer. O serial killer representa um perigo para todos à nossa volta, pois é capaz de enganar e seduzir com facilidade, graças a uma inteligência acima da média. Obviamente que não tem que ser necessariamente inteligente, mas para ser um assassino em série que vá ter sucesso, obviamente que ele tem que ser inteligente, porque se vai matar a primeira vítima e será apanhado, então não irá ser considerado um assassino em série. Percebem o que eu quero dizer com isto? Espero que não me interpretem mal. Para além disso, os serial killers também podem ser divididos em 4 tipos. A primeira deles é visionários. Indivíduos psicóticos que sofrem de alucinações ou ouvem vozes acreditando que devem matar para obedecer a estas ordens ou visões. Missionários. Não aparentam ser psicóticos, mas sentem necessidade de purificar o mundo, eliminando pessoas de grupos que consideram imorais. A terceira é emotivos. Matam por prazer e diversão, recorrendo muitas vezes a práticas sádicas e cruéis. A quarta e última, sádicos. Assassinos sexuais que associam o prazer ao sofrimento da vítima. Torturar, mutilar e matar são atos que lhes proporcionam excitação e satisfação sexual. Algo que eu tenho que referir, que é muito importante também para terminar e começarmos já a nossa listinha, é o modus operandi, não é? É muito importante e é uma característica marcante dos serial killers, que é ao fim e ao cabo o seu modo de agir, o seu modo de operar e a sua assinatura. Segundo Kazoy, o modus operandi é estabelecido observando que a arma foi utilizada no crime, o tipo de vítima selecionada, o local também localizado e a forma de agir passo a passo. No entanto, este modus operandi é dinâmico e maleável. Quantos mais crimes ele comete, mais ganha confiança e aprimora o seu modus operandi. E eu espero que depois desta breve apresentação poderíamos continuar aqui muito mais tempo, porque, mais uma vez eu digo-vos, não existe uma definição do que é um serial killer. Muitas das vezes o nome serial killer vem para os mídias, como aconteceu aqui em Portugal, e tu já irás perceber quais indivíduos é que ganharam esse cunho e, na minha opinião, não são necessariamente serial killers. Vamos começar pelo primeiro. E será que é serial killer ou não? Porque há aqui uns que eu vou aqui armar aqui uma armadilha. Será que são serial killers ou não? Vocês vão dizer que sim. Eu, não. Porque há aqui uma questão. Então vamos lá começar pelo primeiro. O assassino do aqueduto, Diogo Alves. Há quem diga que atirou 70 pessoas do aqueduto das Águas Livres, que a bebida e o vício o levaram a cometer assaltos grotescos, ou que ele era simplesmente um louco. De qualquer das formas, o Pancada, que foi um dos nomes que ele ficou conhecido, foi um dos maiores criminosos de Lisboa do século XIX. Diogo Alves, nascido na Galiza, terá chegado a Lisboa ainda na sua juventude. Começou como criado, mas começou depois a tratar de cavalos em várias casas senhoriais e a ganhar a confiança dos seus patrões, que lhe começaram a emprestar-lhe largas quantidades de dinheiro. Quem não tinha fama de ser uma boa influência era a sua companheira, Gertrudes Maria, a parreirinha, que com a ajuda do jogo, das apostas em corridas de cavalo e o álcool, encaminhou o Pancada por caminhos menos nobres. Embora não fosse português, ficou guardado na memória popular como uma figura imponente no quadro dos grandes criminosos lusitanos. E então, para ser um assassino em série, nós temos que entender qual é que é o modus operandi dele. Qual é que era na realidade? Acredita-se que Diogo Alves atirava aos indivíduos que assaltava das galerias do aqueduto das Águas Livres para que não pudessem denunciá-lo. O número de vítimas é incerto, uma vez que se associaram estes repetidos acontecimentos a uma vaga de suicídios. No entanto, pensa-se que se ultrapassem as 70 mortes. Um pormenor interessante, e há que ressalvar neste caso, apesar de ser o seu crime mais reconhecível, não foi pelos assassinatos das Águas Livres que Diogo Alves foi condenado à morte em 1840, mas foi sim por um assalto à casa do médico Pedro de Andrade, que desembocou no massacre da sua família. E então, drumroll quase, o que é que tu achas? É considerado um serial killer ou não é considerado um serial killer? Em primeiro lugar, não é considerado um serial killer português, porque ele não era português, não é? E há aqui uma questão bastante interessante. É que, apesar de tudo, e de ser conhecido como o primeiro serial killer em Portugal, não deixa de ser um mito, porque não há aqui fontes propriamente fidedignas que te digam que realmente estas 70 mortes aconteceram. Se tu fores a reparar, pensou-se que muitas das mortes que aconteceram no aqueduto das Águas Livres tenham sido suicídios. Ou seja, nunca foram investigadas. Nunca realmente foi confirmado que foi ele que cometeu aqueles 70 crimes. Aliás, ele foi condenado não por aqueles 70 crimes, como eu te referi, mas sim pelo massacre que ele fez com aquela família. E então agora tu perguntas, então mas se ele fosse considerado português,
e se realmente tivessem sido confirmadas a 100% que essas 70 mortes tivesse sido o Diogo Alves. E nesse caso, então, vamos lá ver as características. Foram mais do que 2 vítimas, 3 vítimas ou 4 vítimas, então aí nós podemos dar um check. E o segundo ponto seria se houve um intervalo temporal. E houve sim. Ele não matou as 70 pessoas de uma vez, então houve ali de facto um intervalo temporal. Houve também claramente um modus operandi, não é? Ele roubava e atirava-os, assim desta forma acabava por matá-los. Então sim, podíamos confirmar que é um serial killer, mas não entra na nossa lista porque não é português e não deixa de ser um mito. Vamos então à pessoa que eu considero que é a maior serial killer portuguesa de todos os tempos. Ou seja, é a pior, a mais horrível e foi a que cometeu o crime mais nojento da história em Portugal. E que foi a Luísa de Jesus. E provavelmente vocês já conhecem. A mulher que confessou ter asfixiado 28 crianças, mas os investigadores descobriram 33 corpos dos 34 dados como desaparecidos. O tribunal culpou-a de todos os homicídios. Foi a última mulher a ser enforcada em Portugal. E agora a pergunta é, o que é que ela fazia? Como é que ela conseguia ir buscar os bebés? Então, ela ia buscar as crianças à Casa da Roda de Coimbra e em poucos metros desfazia-se delas, arrancando-lhes a vida ainda ténue. Apertava-lhes o pescoço e enterrava-as no alto do Monte Arroio. Outras levava-as até ao seu casebre, onde as desmembrava, pondo os pedaços num pote, debaixo da palha ou em buracos no chão. Ou seja, esta é super facílima. Esta claramente é uma serial killer portuguesa e a única mulher. Espaço temporal havia, a motivação claramente que havia. Ela era de facto sádica. Eu, na minha opinião, não acredito que aquilo era apenas só pelo dinheiro. Obviamente que a motivação era dinheiro, não é? Porque ela conseguia, quando acabava por adotar os bebés, ganhava um enxoval, não é? Ganhava dinheiro. Acredito que a motivação tenha sido dinheiro, não é? No final das contas. Mas isto é demasiado doentio, não é? Porque é que ela tinha que as desmembrar? Porque é que ela tinha que fazer tudo aquilo? Havia por trás uma mente psicopata, na minha ótica, e claramente que se encaixa num perfil de serial killer. É provavelmente a mais fácil da lista. Chegamos agora a Ray Gob. Será que é um serial killer ou não? Então, Francisco Leitão, mais conhecido por Ray Gob, foi condenado pela autoria material de 3 homicídios, um rapaz e 2 raparigas. Os corpos nunca foram encontrados. Leitão foi condenado pela morte de Tânia Ramos, que desapareceu 5 de junho de 2008, Divo Delgado, desaparecida em junho desse mesmo ano, e de Joana Correia, desaparecida a 3 de março de 2010. Foram estes desaparecimentos que levaram a PJ a suspeitar de Francisco Leitão. As provas reunidas possibilitaram a condenação pela prática de 3 crimes de homicídio. Segundo o tribunal, estes 3 jovens foram assassinados por questões passionais. As 2 raparigas mortas porque eram namoradas de jovens com quem o homem queria ter um caso amoroso. E Ivo Delgado por não ter querido voltar a ter qualquer envolvimento amoroso com Francisco Leitão. Ele dizia que era bruxo, falava com espíritos e encarnava o diabo. E assim assustava e controlava os jovens que passavam pelo castelo de Carqueja. Chegamos agora aqui ao veredito. E é se ele é considerado ou não um assassino em série. Ele teoricamente bate todas as questões, não é? Apesar de não haver provas físicas de que foi ele que matou realmente as 3 pessoas, acabou por se associar obviamente os 3 crimes a ele. Então aí conseguimos logo riscar os 2 crimes ou mais em relação a ser um serial killer ou não. Em relação ao período de resfriamento emocional também podemos dizer que sim. Ele acabava por manipular as suas vítimas e nós também poderemos dizer que por aí podemos identificar como um serial killer. Agora, a partir daqui as coisas começam a ficar mais tensas. E porquê? Em primeiro lugar, ele conhecia as suas vítimas. Logo aí, não é que possamos tirar o vínculo de ser um serial killer ou não. Ele poderá ser um serial killer na mesma, porque de acordo com a definição criminológica internacional, o que caracteriza um serial killer não é necessariamente se ele conhecia ou não as vítimas, mas sim a repetição de homicídios em momentos diferentes, com premeditação e intenção clara de matar. No caso do Ray Gob, ele cometeu 3 homicídios distintos, manipulou as vítimas e agiu de forma planeada. Por isso, mesmo que ele conhecesse as vítimas e existam opiniões de que foi por motivos passionais, ele encaixa-se nos critérios formais de serial killer. A diferença está mais na interpretação psicológica do caso. Alguns especialistas argumentam que ele não é um serial killer clássico, porque conhecia as vítimas e os crimes tiveram motivações mais pessoais, mas do ponto de vista criminal e formal, ele é sim considerado um assassino em série. E se não há dúvidas para conseguires definir se ele é um serial killer ou não, é neste caso. As vítimas eram mulheres jovens, morenas, de estatura baixa, prostitutas, toxicodependentes e seropositivas. Todos tinham o nome inicial Maria e foram encontradas em locais isolados, desmembradas e com órgãos internos removidos, utilizando um objeto afiado. A primeira vítima foi Maria Valentina, de 22 anos, conhecida como Tina, que foi encontrada na manhã do dia 31 de julho de 1992, atrás de um barracão, num pinhal na Póvoa de Santo Adrião.
Ela levou golpes de facada entre o tórax e a barriga, foi estrangulada, esventrada, cortada e teve os órgãos internos removidos. Coração, partes do fígado, intestinos e a genitália. Maria estava deitada numa poça de sangue. E as próximas duas vítimas iriam ter mais ou menos o mesmo destino. A história deste crime é que ele nunca foi apanhado. A grande questão é, ele é um serial killer ou não? Obviamente que é. É um exemplo muito claro. Houve duas ou mais mortes, houve um espaço, havia um modus operandi. Vocês viram que ele fazia mais ou menos isto com todas as mulheres. Foi também modificando o processo, mas ao fim e ao cabo é a definição de um serial killer. Ele às vezes muda o modus operandi para o tornar melhor e mais eficaz e mais prazeroso para ele. Chegamos agora a Cabo Costa, e mais conhecido como António Costa, era um militar da GNR na reserva, homem conhecido em Santa Combadão, onde residia numa moradia em Cabecinha de Rei. Pessoa bem vista socialmente pela sua profissão, pelas atividades de caráter social, associativo e religioso em que estava envolvido. Mas o impensável acabou por acontecer. A primeira vítima, Isabel Isidoro, nascida a 12 de janeiro de 1988, na altura, quando foi morta, tinha apenas 17 anos. No dia 24 de maio de 2005, por volta das 12, António Costa conduzia a sua viatura perto da sua casa quando avistou Isabel Cristina, parou o carro e começou a conversar com a rapariga e ofereceu-lhe boleia para a casa dela. A jovem aceitou e entrou no carro de António Costa. Durante o percurso, Costa perguntou-lhe quando é que ela lhe pagava os 25 euros que lhe tinha emprestado na véspera. A jovem respondeu que não tinha como pagar, mas que estava disposta a fazer sexo com ele. Costa anuiu e de imediato conduziu a sua viatura até um pinhal próximo, onde rebateu o banco traseiro para ficar mais espaço na bagageira, onde ambos se instalaram e tiveram relações sexuais. Fim do ato sexual, Isabel Cristina disse-lhe que iria fazer queixa dele à GNR por violação. António Costa, irritado com a ameaça, gritou com a jovem. Durante a discussão, agrediu Isabel, tendo-lhe dado um empurrão que a projetou contra um dos painéis interiores do carro, onde esta bateu violentamente com a cabeça. A força do embate foi tal que a Isabel começou de imediato a sangrar da cabeça e a espumar da boca. Em vez de socorrer a rapariga, António Costa decidiu asfixiá-la, largando-a apenas quando pensou que estava morta. Decidiu então desfazer-se do corpo. Como conhecia bem a zona da Figueira da Foz, onde tinha um apartamento de férias, decidiu levar o corpo para lá e atirá-lo ao mar. Depois disso, houve ainda mais duas vítimas e o modus operandi foi mais ou menos a mesma coisa. As outras duas vítimas recusaram-lhe um beijo e ele decidiu atacá-las, asfixiá-las e fazer o mesmo processo. Então, no final das contas, nós podemos considerar Cabo Costa serial killer ou não? Então, pessoal, sim, ele é considerado um serial killer. Para vocês terem noção, já percebemos que ele matou 3 jovens mulheres em momentos diferentes. As vítimas eram escolhidas por serem jovens e vulneráveis e os crimes envolveram violência sexual e tentativa de esconder os corpos. E isto encaixa-se perfeitamente na definição de um serial killer. Por fim, chegamos, para mim, sem sombra de dúvida, ao que eu posso considerar que é realmente a definição de um serial killer. E é ele, Zé Borrego. Eu nunca falei deste indivíduo no meu canal. Vai ser o meu próximo vídeo, por isso preparem-se. Agora vamos só dar aqui um gostinho do que é este criminoso. Estamos no final da década de 1960. Zé Borrego, como ficou conhecido, deixa a sua terra, Beira Baixa, e rumo a Lisboa com uma única missão: acabar com o pecado. Este homem, alegadamente amante de um poder divino, matou homossexuais, esquartejando os corpos, espalhando-os junto a linhas de água onde seriam purificados. O plano foi executado, aproximou-se de 5 pessoas, seduziu-as e em quartos de pensões estrangulou-as. Cortou os corpos e meteu os restos em sacos de plásticos, espalhou-os junto à água. Matou vários homens, mas não se sabe ao certo. Sabe-se sim, confessou 5 homicídios. Foi apelidado por muitos por lobo em pele de cordeiro e mão de lobo. Isto é a definição do serial killer. Realmente, mais do que 2 mortes, realmente se movia para matar estes indivíduos porque tinham uma missão e de facto é a definição sem sombra de dúvida do que é um serial killer. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu sei, não é algo que nós consigamos colocar um cunho, porque eu acredito que realmente se fôssemos a comparar com os serial killers americanos, a lista ainda iria ser menor. Eu entendo, pessoal, aqui em Portugal não há muitos serial killers, existem muito mais serial killers na América. É uma produção gigantesca de serial killers e nós iremos chegar lá. Nós estamos quase a ficar sem casos em Portugal, diria eu. Não, ainda temos alguns, obviamente. Eu já vou começando a tocar um bocadinho fora de Portugal, também para vocês terem um cheirinho e verem o que é que realmente acontece fora do nosso país. E ficamos assim. Um grande abraço, espero que vocês estejam bem, tenham gostado. Se gostarem, deem um likezinho e vemo-nos no próximo vídeo. O próximo vídeo será sobre Zé Borrego. Já vos dou aqui o spoiler. Um grande abraço.